Vamos começar então, irmão. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Por mais uma manhã aqui na tua presença. Estamos aqui, Pai, dispostos, Pai, a aprender os teus ensinamentos, Pai, e praticá-los, pois é o que nos dá vida e vida em abundância, Senhor. É o que nos traz a felicidade e nos traz a paz, Senhor. É a paz que excede todo o entendimento. Portanto, Senhor, nos dá sabedoria e entendimento para compreender e viver a tua palavra, que nos capacita a entrar no teu reino, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos começar então, irmãos, com hoje é o livro de Números, né? Vamos só relembrar um pouquinho o que a gente já estudou, tá? O Pentateuco, só para a gente começou com Gênesis, né? O que é o Gênesis, né? Começa da criação do homem, todas as coisas, tá? E vai até a fixação do povo hebreu lá no Egito. E termina com a morte de José. Lembra disso, né? Aí depois a gente vem para Êxodo. O que é o Êxodo? Narra como o povo hebreu pelo deserto. A primeira parte do povo vai até o Monte Sinai, onde recebe os 10 mandamentos e a construção do tabernáculo, tá? Aí depois a gente vai para Levítico, escola passada. O que é Levítico? São as leis dos sacerdotes de Levi, escolhida para exercer a função de sacerdote do povo. Então, aqui é tudo uma continuação, tá? Então, começa com Gênesis, um livro complementa o outro, tá? Isso não quer dizer que houve uma data específica, tá? Moisés foi escrevendo, tá? Mas ele foi escrevendo conforme ia se passando os acontecimentos. Foi uma revelação de Deus também para ele, tá? Então não tem uma sequência cronológica, tá? Para esses livros, tá? Isso aconteceu depois. Quem lembra da aula do Manuel lá da bibliologia, né? Foi alguém, eu não lembro agora quem foi, que organizou tudo isso. Na verdade não tinha essa organização. Ele escrevia os livros e não tinha Apocalipse é o último livro que você escreveu? Foi. Aqui também, não teve uma sequência cronológica. Depois que o homem colocou essa sequência cronológica, da parte do novo. Vamos começar então com Números. Me perdoe aqui que eu fui usar a tecnologia, acaba de me atrapalhando mais ainda, mas é melhor. Números, autor, tradicionalmente Moisés. Já expliquei porque tradicionalmente, mas foi Moisés, tá? Cerca de 1405 a.C. Tema, peregrinação. Palavra-chave, censo, murmuração, pureza e tabernáculo. Versículo-chave, Números, capítulo 1, versículo 2 ao 3, capítulo 14, versículo 19. O quarto livro do Pentateuco tem esse nome porque há nele duas contagens dos israelitas. A primeira foi feita quando eles saíram do Egito, e a outra 40 anos mais tarde, antes de entrar na terra de Canaã. Antes, fechou. Só quero mostrar para vocês, a tradução Septuaginta da palavra aritimoi, que significa números, está ligado à contagem dos israelitas. E vai para o livro do deserto, ou ele falou ou falou. O Senhor, o conteúdo do livro, a verdadeira palavra de Deus, ou seja, na Septuaginta, eles colocaram a tradução dessa palavra, aritimoi, números, porque eles levaram para contagem, para o censo. Na verdade, não é, tá? É só uma comparação que os gregos fizeram lá, os tradutores supremos fizeram, tá? Esses dois capítulos é contado a história da caminhada dos israelitas a Cades Barné, no sul de Canaã, onde permaneceram por muitos anos, deslocando-se no final para a região montanhosa que fica a leste do Rio Jordão.
Essa história mostra que o povo muitas vezes ficou desanimado e com medo diante de dificuldades, revoltando-se contra Deus e contra Moisés. Mas a história mostra também a fidelidade de Deus e o seu cuidado constante para com o seu povo. Finalmente, o livro de Números nos fala da filha de Moisés, que às vezes perdia a paciência, mas sempre mostrava ter um espírito de dedicação a Deus e ao seu povo. A pedagogia divina, o que é a pedagogia divina? Os ensinamentos de Deus, né? É a experiência religiosa de Israel no deserto, tornaram-se um modelo de inspiração para todos os tempos. Por isso, os fatos relatados nesse livro foram frequência recordados no Antigo Testamento. Ou lembra os episódios da serpente de ouro, da revolta de Coré, de Balaão, fidelidade de Moisés e a incompreensão do povo. Paulo, referência às coisas relatadas em Números, conclui: todas essas coisas sucederam para servir de exemplo e foram escritas para nos advertir. O título do livro Números surgiu primeiramente das versões gregas e latinas e deriva dos dois licenciamentos ou contatos do povo registrados no livro. A maior parte do livro, entretanto, descreve as experiências de Israel nas suas peregrinações no deserto. Daí esse livro ser chamado no Antigo Testamento hebraico no deserto, ou Beridabá, palavra que aparece em Números. Ou seja, a Septuaginta, ela colocou esse nome para, colocou como referência a contagem, o censo, na verdade não é, tá? Cronologicamente, o livro de Números é uma continuação da história relatada no Êxodo, depois de aproximadamente um ano no Monte Sinai, período durante o qual Deus estabeleceu o seu conselho com Israel, deu a Moisés a lei e o modelo do tabernáculo e instituiu-o, respeito de conteúdo do livro do Levítico. Os israelitas se prepararam para continuar sua viagem à terra que Deus lhe prometera, como descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Pouco antes de partir do Monte Sinai, no entanto, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra. 19 dias depois, a nação partiu do Sinai numa curta viagem para Cádiz Barneia. Então a gente vê aqui que teve dois censos, né? Um foi na saída do Egito para saber quantos tinha, tá? Depois teve essa contagem já para entrar em Canaã. Para quê? Ele tinha que montar o seu exército. Então, a gente vai ver que ele fez a contagem dos homens, tá? Com 20 anos de idade até para fazer montar esse exército, tá? Olha, depois de 3 anos de sua saída do Egito, o povo chega ao Monte Sinai. E ao partir para Canaã, Deus manda Moisés contar todos os homens acima de 20 anos, já para montar um exército. 19 dias depois chegaram a Cádiz, onde lá estavam os Amalequitas. Mas, segundo a murmuração do povo contra Deus, uma viagem de aproximadamente 10 a 11 dias, durou 39 a 40 anos, com muito sofrimento. Então, onde todo mundo já sabe, uma viagem que era para ser curta, devido à murmuração, devido à desobediência, demorou 39 anos a 40. Vamos falar 39, mas demorou muito tempo para até chegar lá. Uma viagem de 10 dias, 11 dias, tá? Eles ficaram fazendo ciclos no mesmo lugar, se achando, não achavam a saída, tá? Vamos pular aqui um pouco, porque senão eu tenho que ler a apostila toda. Vamos lá. A curta viagem do Monte Sinai, lá na apostila, a curta viagem do Monte Sinai a Cádiz significa 39 anos de aflição e de julgamento por causa da incredulidade deles. Durante a maior parte do tempo, referente a Números, Israel foi um povo infiel, rebelde e ingrato para com Deus, apesar dos seus milagres e provisão. Quais foram essas ingratidões? Primeira murmuração generalizada, surgindo pouco depois da sua partida do Monte Sinai.
Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Por que eles falaram mal de Moisés? Miriam e Arão. Não era irmão? Todo irmão dele era irmão de Moisés? Né? Isso nos leva a crer que não é que uma aproximação parentesca ou qualquer outro tipo de aproximação não cause inveja, não cause uma intriga, tá? A gente nunca deve confiar totalmente, tá? Não diga assim, confiar totalmente, tem que confiar, mas a gente não deve surpreender com que algo desse tipo aconteça, tá? Vamos lá. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope, tá? Não vou entrar nesse detalhe porque como a gente é um curso teológico bem básico, a gente entrar nesses detalhes a gente vai acabar se aprofundando demais. Hebreia Cushita, tá? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também. Não tem falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso? Alguns acreditam que essa mulher etíope poderia ser a própria Zípora, né? Ou era uma midianita, mas que foi chamado de Miriam e Arão como Cushita. Não vou entrar nesses detalhes, senão vai ficar mais complicado. Então, Miriam e Arão, eles acharam que, por eles se casar com uma etíope, eles acharam que a Cushita lá, ficaram com ciúmes, tá? Aí eles começaram a duvidar da aliança de Moisés, tá? Então foi isso que esse fato que aconteceu. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Israel, como um todo, rebelou-se em Cádiz, na sua obstinada incredulidade, recusou-se a prosseguir para Canaã. Coré, como os outros levitas, rebelaram-se contra Moisés. O pessoal da lenda dos levitas, como um povo rebelde, Moisés, pois, por fim, pecou na sua ira por imprudência. A seguir, Israel adorou Baal. Todos os israelitas que no incidente de Cádiz tinham de 20 para cima, excetuando-se Josué e Caleb, pereceram no deserto. Uma nova geração de israelitas finalmente chegou aos termos orientais na terra prometida. Então, isso aqui que a gente leu aqui é mais um resumo de tudo que a gente vai ler daqui para frente, é mais detalhado. Até que a apostila ela dá um resumo e depois ela começa nos assuntos mais aprofundados, né? O autor, a gente tem que pular porque toda hora a gente fala que o autor foi Moisés, o Pentateuco foi Moisés, tá? A data também nos interessa muito, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Números no seu cumprimento no Novo Testamento, tá? Então a gente vai ver aqui o que aconteceu lá em Números, tá? Se cumpriu no Novo Testamento. As murmurações da incredulidade de Israel são mencionadas como advertência aos crentes do novo conselho. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 10, 5 a 11? 1 Coríntios 10, 5 a 11. Mas eles não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas, como eles pensaram, não os façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assim trouxe a comer e a beber, e levantou-se
Então, o que aqui o Paulo está falando aqui? O que aconteceu lá em Números, tá? Acontece também nos nossos dias de hoje, quando nós somos nos dias de Paulo, nos dias de hoje. Qual é? A incredulidade, tá? Essa falta de obediência que aconteceu. Além de eu levar a destruição, a gente perde o quê? A salvação. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Eles todos murmuraram, desobedeceram, desacreditaram, não tiveram fé. O que aconteceu? Nenhum chegou a Canaã. Os dias hoje pode fazer a mesma coisa. Quem murmura, tá? Quem desobedece, está fora da promessa. Qual é a Canaã nossa? Canaã nossa qual é? Não é o céu, o paraíso? Então essa comparação aqui de murmuração e iniquidade lá em Números é relatada aqui por Paulo, tá? Os dias de hoje também, tá? Vamos lá. Gravidade do pecado de Balaão. Quem foi Balaão? Alguém sabe quem foi Balaão? Balaão foi um rei, Balaão foi um homem mau. Balaão era um profeta. Balaão era um profeta, tá? Antes de entrar até o povo de Israel, derrotou alguns povos vizinhos. E o rei Balaque ficou com medo. Quando o Israel começou a destruir todos aqueles povos que estavam ali em Canaã, próximo de Canaã, o rei Balaque ficou com medo, tá? Ele sabia que ele já tinha medo, sabia que ele ia perder a batalha. Por isso ele mandou chamar Balaão para abençoar os israelitas e abençoar os moabitas, tá? Que era o povo de Balaão. Balaão era conhecido de Balaque. Balaão era conhecido por fazer magia, e as pessoas confiavam em suas bênçãos e maldições tinham poder. Ao consultar Deus, ele disse que os israelitas não poderiam ser amaldiçoados. Balaão partiu para encontrar o Balaque, mas no caminho Deus ficou zangado. Lembra da jumenta que falou com Balaão? Então, ele viu o coração de Balaão e sabia que tinha más intenções. A jumenta de Balaão viu o anjo de Deus no caminho pronto para matar Balaão e se desviou dele 2 vezes. Na terceira vez a jumenta sentou-se e recusou a seguir em frente. Zangado, Balaão matou a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta e repreendeu Balaão com sua atitude. Então Balaão viu o anjo de Deus e repreendeu, Deus, e prometeu fazer a vontade de Deus. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ele deu um conselho aos midianitas que estavam juntos com os moabitas contra Israel. Por isso ele sugeriu que as mulheres midianitas convidassem os homens de Israel a participar das festas idólatras e imoralidade sexual. Os israelitas deixaram de reduzir por causa disso. Deus enviou uma praga que matou 24.000 deles. Então, Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ele achou uma maneira de quê? De o povo se perder. Ele achou que ele começou a pegar as mulheres para se misturar com o povo de Israel e se perder, se fazer, se pecarem. Aí Deus não teve misericórdia, mandou matar 24.000, tá? Outro, rebelião de Coré. Quem foi Coré? Coré era um levita, é da tribo de Levi, tá? Ó. Basicamente a rebelião de Coré junto com Datã acusavam Moisés de ter se colocado acima do restante do povo de Israel. Moisés e Arão foram acusados de reivindicaram uma santidade a si próprios, desprezaram a santidade de toda a congregação de Israel. Especialmente Arão foi acusado de ter apropriado da posição dos sacerdotes. Moisés ainda foi acusado de ter falhado em conduzir Israel à terra prometida. Então, ao invés disso, ter feito a si próprio, rei levado o povo numa situação instável no plano deserto. Moisés acusou Coré e os levitas de tentar se tornar sacerdotes a qualquer custo, enquanto eles deveriam estar satisfeitos para serem levitas. O sacerdócio havia sido confiado apenas a casa de Arão,
E os demais vezes tinham que aceitar isso. Temos que ter cuidado com o engano. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, você tem alguém com um cargo na igreja, tá? Uma função na igreja, outra função na igreja. De repente ele se rebela contra o seu líder, até contra o pastor. Começa a achar, pô, o pastor está se achando achando o cara que ele é o ungido, só ele é ungido. Ele começa a criticar, começa a falar da liderança, começa a falar. O que acontece? Ele começa a contaminar os outros, né? Quando a gente, aquele negócio lá que a gente está dizendo, uma gotinha de um litro de leite, o leite se perde. Então, se tiver alguém na igreja já contestando a liderança, contestando o sacerdócio do pastor e da pastora, tá? Deus não fala que não, qualquer outro ministério, tá? Ele está contaminando toda a igreja, né? No caso aqui, Coré já era levita, Coré era levita, mas tipo, ele queria mais. Como que ele queria mais? Ele começou a querer, ele começou criticando a liderança de Moisés. Ele começou a criticar, a falar, ter inveja, entendeu? Então essa foi a rebelião de Coré. Mais para frente, Jesus faz referência à serpente de bronze, como uma alusão a ele mesmo, ao ser levantado na cruz, de modo que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém não precisa ficar com medo de errar, perguntar, que nem todo mundo sabe, nem eu sabia também. Deus não proíbe adorar a imagem? Sim? Sim? E por que ele fez essa serpente de bronze no deserto? O povo, vocês lembram, vocês sabem da história, né? Da serpente que estava ficando todos. Aí ele fez uma serpente de bronze, e as pessoas que olharam eram curadas. Por que ele fez essa imagem? Alguém tem uma ideia? Por quê? Mas não sabe, né? Por quê? Por que ele fez essa imagem lá no deserto? Da serpente? Era a questão da cura, né? O povo acreditava. Na verdade, o povo era muito supersticioso. Infelizmente, o povo buscava Deus, mas ainda havia superstição. Então, o que acontece? O povo ele já viu uma idolatria assim, no deserto. Não tinha como Deus fazer alguma coisa assim, não era um passe de imagem, né? Então, Deus usou de uma forma, tá? Essa serpente de bronze, não precisa adorar a serpente em si, tá? Isso faz uma alusão ao quê? A cruz, tá? Aquilo que a gente tem fé, né, em Cristo, né, na cruz, na nossa redenção, o que acontece? A mesma coisa que já foi uma alusão a Cristo, já para as pessoas acreditarem que algo podia libertá-los, não para fazer adoração à imagem em si, tá? Mas para ter um caminho, para ter um direcionamento, como o Manuel falou, porque eles já eram idólatras, já viviam no deserto querendo coisas palpáveis, né? Vamos dizer assim, coisas palpáveis. Então, o que Deus fez? Eu vou colocar essa serpente de bronze até para eles ficarem mais confortáveis, vamos dizer assim. Tá? Uma figura, né? Uma figura, não para adoração. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a gente tenta passar alguma coisa assim, as pessoas ficam olhando para nós assim como se fosse
estou entendendo. Então, só uma coisa para vocês, não entendam que essa serpente de bronze que Deus colocou no deserto não era para ser adorada, tá? Ó, eu pergunto aqui, ó. Se ele proíbe imagens para serem como ídolos, usadas para serem cultuadas, adoradas, o que ele fez? Observe que essa serpente de bronze não deveria ser adorada, não deveria orar a ela nem fazer qualquer ritual diante dela, tá? Mas unicamente olhar para ela, tá? Esse olhar que a gente fala aqui é ter fé, tá? O nosso olhar que a gente fala espiritualmente é fé, tá? O que aponta para a intenção de Deus de mostrar que a fé deveria estar no coração da pessoa, deveria crer que Deus poderia prover a cura da mordedura da serpente apenas olhando para aquela imagem. Mais uma vez, olhando aqui é fé, tá? Não é olhar, apenas olhar, é fé. Tanto isso é verdade que essa serpente de ouro, centenas de anos mais tarde, foi transformada em ídolo e ganhou até um nome, e isso foi condenado nas Escrituras. Então, depois disso, o povo começou a adorar a serpente como um Deus, tá? Aqui, ó, 2 Reis 8:4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo a poste ídolo, e fez tu pecados a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustan. Então depois, lá na frente, ela virou ídolo mesmo, virou algo para ser adorado, tá? E foi destruído. Vamos lá. E depois, além disso, Jesus é comparado à rocha do deserto que Israel bebeu. Isso aí todo mundo já sabe, né? Que a verdadeira água da vida é Cristo, e Cristo é a nossa rocha. Então, aqui, ó, rocha no deserto nos leva a Cristo. E o maná celestial que alimentou aquele povo. Então, o alimento vem de onde? Do céu. De onde Jesus veio? Do céu. Nosso alimento é Cristo, tá? Agora a gente vai começar um preparativo para a viagem a Canaã. Então, começou a viagem, agora eles começam a se preparar, se organizar. Israel havia passado quase um ano no Sinai, lembra lá? Recebendo os mandamentos lá, fizeram bezerro de ouro, ficaram um ano lá. Havia recebido a lei, construído um tabernáculo e agora estavam para marchar rumo à terra prometida. Licenciamento e organização de Israel. 1. Licenciamento das tribos. Os problemas que a viagem de uma numerosa multidão acarreta em seus recursos através do deserto, aos problemas do que se possa imaginar. Era preciso organizar bem as tribos, estabelecer a lei e a ordem, tanto no acampamento como durante a caminhada. O primeiro passo para organizar Israel era levantar um recenseamento. Você imagina Moisés, milhares de pessoas, né? Como queria conduzir aquele povo? Ele tinha que organizar, ele tinha que contar, ele tinha que separar em tribos, líderes. É como se fosse a igreja hoje aqui. Nossa igreja é pequena, assim, né? Mesmo assim precisa de organização, né? O pastor não consegue ter controle de todos os departamentos, infantil, médico, isso que os líderes são dispostos, cada um delegar a sua função. Líderes, levitas, adolescentes, jovens, mulheres, homens, então cada um tem sua função. E o pastor está ali, o líder, ele está ali, ele delega as funções. Não tem como Moisés comandar todo aquele mundo de gente, né? Então ele tinha que organizar. Ele começa aqui, no censo, uma contagem. Olha lá. Por que se realizou o censo? Os israelitas iam conquistar Canaã, e é necessário arrolá-los e prepará-los para a guerra. Presta atenção, para prepará-los para a guerra, tá?
serviço militar era obrigatório em Israel, quase sem exceções, a partir dos 20 anos para cima. O censo das duas apresentou cerca de 63.550 homens de guerra. Só homens de guerra, hein? Sem incluir os levitas, por suas funções sagradas do santuário. Os levitas estavam isentos do serviço militar, constituíam uma guarda especial do tabernáculo. Eram contados não a partir dos 20 anos de idade, mas de um mês para cima. Então, o levita de um mês para cima já era contado. Tá? O segundo censo, feito ao terminar a pregação do deserto, dá-nos uma cifra de pouco menor que aquela. Por quê? Aconteceu mortes, né? Não sei, devido às dificuldades no deserto, né? Eles não procriaram, teve dificuldade, então diminuiu, tá? Vamos para dois aqui, ó. Disposição das tribos de acampamento. O Senhor mandou organizar Israel em 4 acampamentos. Deixa eu ver se. Vamos lá. Para que estavam organizados em esquadra retangular, com tabernáculo no centro, acho que é no centro. Os israelitas eram ao redor dele. É o tabernáculo no centro, tá? Aqui, ó, no centro. Os israelitas ao redor dele. Moisés e os sacerdotes ficavam diante da porta do tabernáculo. Olha lá, ao leste, as tribos de Judá, que não está escrito aí, tá, irmãos? Ó, escreva a caneta aí se puder, ó. Judá, Isacar e Zebulon. Está faltando Judá aí, tá? Eu coloquei ali, mas a postura não está. Tá? Ao sul, Rúben, Simeão e Gade. Ao ocidente, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Dan, Asser e Naftali. Agora vamos contar ali, irmãos. Ó, se foram 4 grupos de 3, são 12, certo? 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 Está faltando alguma tribo aí? Tribo de Levi, né? Então são 13? Hã? São 13? Mas são 12 para Levi, são 13 tribos? Sim. Então, se lembram de Manassés e Efraim, eles são os filhos de José, né? Então, eles fazem parte das tribos. Ali, a tribo de Levi não faz parte, até porque eles não tiveram herança de terra também. Então eles eram o quê? Apenas cuidavam do tabernáculo. Então eles não. Eu ouvi de um irmão, não está aqui, tá? Ah, mas teve uma tribo que foi excluída. Não teve tribo excluída, tá? Não teve tribo excluída. Teve, lá na frente a gente vai ver alguma coisa, mas não foi exclusão, foi aglutinação de uma tribo com a outra. Né, Manuel? Depois a gente vai ver lá pra frente, tá? Então, ó, vocês vão ver lá: Judá, Isacar, Zebulon, Rubem, Simeão e Gade. Oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Norte, Dan, Asser e Naftali. Isso dividido, né? Olha lá, acho que dá para vocês verem direito, tá vendo? Vamos lá, ó. Tá ali o tabernáculo no meio, no centro, ó. À direita de vocês está Moisés, ó, Judá, Isacar, Zebulon. Mais no meio, ó, está Moisés, Arão e seus filhos. Ali é a entrada do tabernáculo, a entrada, tá? Lá em cima, ó, Asser, Dan e Naftali. Embaixo, Gade, Rubem e Simeão. Do lado, ó,
Benjamim, Efraim e Manassés. E quem são os Gersonitas, os Maratitas, os Coatitas? Quem são aqueles? São os filhos de Levi. Então, todo aquele grupo de tribos, os levitas estavam incluídos. Na esquerda ali, os Gersonitas são das tribos de Gerson, que era filho de Levi. Lá em cima não lembro o nome dele, é Marati, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui. Merari. Lá em cima é Merari, que era filho também de Levi. Tá? Então os filhos de Merari, da família de Merari, eram os levitas que cuidavam daquele. E ali os coatitas, que eram filhos de Coate, que eram filhos de Levi. Tá? Lá na frente já eram Moisés, Arão e seus filhos, não eram os levitas, tá? As tribos de Judá, Rubem e Efraim eram líderes. Então, naquele grupo ali de três, cada um daquele grupo tinha um líder, tá? Uma tribo líder, tá? Vamos lá, a tribo da direita, Judá, era a tribo líder, tá? Ali embaixo, era Rubem, que era a tribo líder. Aqui à esquerda era Efraim, era a tribo líder. E em cima era a liderança. Cada uma delas encabeçava um grupo de tribos e portava bandeiras segundo a tradição judaica. Vamos lá, de novo, um mapinha lá. Dan, o símbolo era uma águia. Rubem, uma cabeça de homem. Efraim era um boi, ou um novilho, tá? E Judá era um leão. Isso remete ao quê? O leão da tribo de Judá, tá? Aí eu fiz um estudo por que tinha esses símbolos. Nada de Deus é acaso, nada é porque ele fez para enfeitar. Então tudo tem um motivo, tem um porquê, né? Por que é um leão, por que é um novilho, um boi, por que é uma água? Para que o título é representado como o Senhor da bandeira: leão, cabeçonona, boi e águia. Esses quatro símbolos apontam para cada um dos evangelhos. Evangelho, vamos ver, né? Vamos lá. Mateus é a face do leão, o evangelho de Mateus, pois é o evangelho do rei. Jesus é mostrado como rei, e por isso começa com uma genealogia para mostrar que ele vem do rei Davi. Ele é o rei leão da tribo de Judá. Então, Mateus nos remete, Judá nos remete a Mateus, tá? Que fala do rei. Marcos é a face do novilho, ou boi. Por esse evangelho, Jesus é mostrado como servo e novilho que trabalha no arado. Tá? Lucas é a face do homem, pois Lucas retrata Jesus como homem. Ali ele é chamado de filho do homem, por isso sua genealogia de Lucas vai até Adão. Se vocês pegarem esse detalhe, em Mateus, a genealogia de Jesus, ele vai até Davi. Lá em Lucas, ele vai até Adão. Tá? Se você pegar a genealogia, depois se tiver oportunidade de curiosidade de ver, vocês vão ver isso aí lá. João é a face da águia, pois mostra Jesus como aquele que desceu do céu. Em João, Jesus é o verbo eterno que desceu do céu. Isso a gente está falando de evangelho. Então, cada símbolo daquele, um evangelho está representado. Esses mesmos animais estão na revelação do livro de Apocalipse.
Diante do trono de Deus existem 4 seres viventes, e cada um deles possui 4 faces: a face do leão, do homem, do novilho e da águia. Apocalipse 4, 6 e 7. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro já de um homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada uma dessas faces aponta para o Senhor Jesus. Então, lá em Números já simbolizava esses animais, simbolizavam uma criança, né? E em Apocalipse também já fala dos 4 seres viventes, tá? E por que esses animais? Judá era o leão. Deus tinha prometido ao Salvador viria de Judá. O leão representa a força e o poder. Judá seria como um leão que reina e tem poder. Efraim era um boi ou um novilho. Foi usado para Deus para sacrifício, tá? Para o sacrifício. Rubem, cabeça humana, é exatamente expressando a imagem de Deus como homem, da águia, mas ao mesmo tempo é do céu como a águia. Então, esse simbolismo ele é usado para quê? Para entendimento. O simbolismo da Bíblia não quer dizer que seja algo para se idolatrar, tá? É para entendimento. Deus usa o simbolismo para entendimento. É como o batismo nas águas, não é um simbolismo? É um simbolismo. O que é? Você está mostrando, através de um ato, que você está reconhecendo Deus, Jesus como seu Salvador. Então, é um simbolismo, tá? Não é algo que vai te salvar assim, tá? Porque não é só o batismo que vai te salvar, é a santidade, é a obediência, é a caminhada com Deus, tá? Ficou alguma dúvida aquilo ali? Porque é tudo simbolismo, mas é importante saber, tá? Então vamos lá. Ó, foi dividido em 3 foi dividido em 4 grupos de 3, tá? Então dá 12 tribos, tá? Os levitas foram divididos em 3, os seus filhos, ó. Gersonitas, Coatitas, Monatitas, tá? Lá na frente, na entrada, que era só quem podia entrar no tabernáculo, lá, Moisés, Arão e seus filhos de Arão, tá? Se tem alguma dúvida, ou alguma coisa que a gente não saiba e precisa aprender, eu não sei falar que a gente está aqui para ensinar o que a gente sabe, mas tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente não tem conhecimento. Se alguém tiver alguma coisa para passar. Os levitas, embora não foram contados aí nessa divisão, porém eles ficaram com a melhor parte, né? Na verdade, eles, a gente vê de outro ponto de vista, eles ficaram com a melhor parte porque eles cuidavam do templo, dos sacrifícios, da guarda também, para que o povo não entrasse na parte principalmente do Santo dos Santos, né? Isso era só reservado a eles, a Arão e seus filhos. Então, se a gente olhar por esse lado, eles ficaram com a melhor parte, embora não tinha terras, não tinha posses, só que por onde os levitas passassem, e isso era a ordem do Senhor, eles tinham que ser sustentados. Eles não trabalhavam, eles não faziam nenhuma coisa para, vamos dizer assim, para sustentar, é sustentado pelo Senhor e pelo resto das tribos, né? Faziam o quê? Ofertas, faziam dízimos, e tudo isso é revertido para os levitas também, tá? Santificação, acampamento e diversas. Eu estou falando de acampamento ainda, tá, gente? Não está falando de Canaã ainda não. A expulsão dos impuros.
Essa medida foi necessária tanto para manter a santidade do acampamento, como a higiene do povo. Ao se contaminar por contato com o morto, Deus queria ensinar a Israel que quando uma pessoa falece, seu espírito vai para o Senhor, o corpo já não tem valor, é algo que deve ser sepultado. Além do mais, a morte deveria ser lembrada como uma pena de pecado, ou seja, como se faz hoje em dia, né? Morreu, tem que ser feito o sepultamento, até porque para a saúde faz mal, tá? Então vai ter um monte de consequências de higiene, doenças, tem até uma doença aos enfermeiros aí, os médicos, que os mortos produzem naquela doença lá, não lembro a nome da doença. Se você tiver contato com o corpo já de decomposição, você pega uma doença lá, esqueci o nome. Até para isso também faz esse alerta, né? Se morreu, já era, não serve para nada. É enterrar, você quer ser sepultamento. Ele fala aqui para a higiene do povo, tá? Lei sobre ciúmes. Vamos ler um pouco dos dias de hoje. As pessoas não entendem, hoje não entenderam muito. Muitas pessoas falam assim, mas é meio injusto. Mas está aqui, ó, Deus está falando, tá? Essa lei serve tanto para ser perto da mulher, ou pensa cometer adultério, como de proteção à mulher inocente. Então, veja bem, não é uma lei machista, contra a mulher propensa a cometer adultério, como a proteção da mesma, tá? Se você for começar, se for analisar a lei assim, de forma superficial, deve pensar que é uma lei machista. A mulher não tem direito de ler, tem direito sim, tá? Acerca da prova, diz o comentarista, todas as circunstâncias desse terrível cerimônia, colocação da mulher com um rosto voltado para a arca, sua cabeça descoberta, sinal de que estava desprovido de proteção do esposo. A bebida amarga, posta em suas mãos, preparatória para uma relação para Deus. A solene esconjuro do sacerdote, todas estavam calculadas para excitar a imaginação de uma pessoa consciente da culpa. Tá? A prova para verificar se a mulher é inocente ou não, existia um milagre de Deus, não a evidência bíblica de que essa lei estivesse em vigor depois da promulgação de Jesus. Eu fui tentar ler um pouquinho sobre essa lei, consegui achar alguma coisa. Quando o marido suspeitasse que a mulher era infiel, suspeitasse, tá? Não havia testemunha, o cara achou que era assim para ele, sem testemunha, e ela sustentasse ser inocente, a mesma devia ser levada à presença do sacerdote e colocada diante do Senhor. O único que poderia determinar sua inocência ou culpa. Então só o Senhor, não tinha julgamento de homem, só o Senhor poderia inocentar o culpado, tá? O sacerdote devia mandar que jurasse a sua inocência. Então ela tinha que ir lá primeiro. Se fosse uma pessoa temente ao Senhor, ela já ia lá sabendo que ela ia ser julgada, culpada ou inocente. Então, só o fato de já ir lá já dá essa impressão de que ela é inocente, né? Ela ia ficar com medo de ir lá. O sacerdote devia mandar que ela se inocência, assim como existe até hoje em julgamentos em alguns países, em que nos tribunais a pessoa coloca a mão direita sobre a Bíblia e jura falar sobre a verdade. É isso mesmo, advogado? Mesma coisa daqui, ó. Então, tudo que acontece hoje é copiado de lá, tá? Copiado não, já é trazido de lá. Depois de escrever a lei que condena esse pecado, a escreveria num pergaminho, e antes que ela se secasse, ó, como o negócio era sério, escrevia, antes que secasse aquela tinta lá, mergulharia a sentença num recipiente com água
a qual era acrescentado um pó amargo de maldição, misturada com o pó do chão do tabernáculo, e a mulher bebia essa mistura. Então, se escrevia a sentença, colocaria o recipiente com água, um pó amargo, areia do tabernáculo, colocava. Tá? Esta água amarga, tendo sorrido de nós condenatórias, dava-se à mulher para beber. Mediante a intervenção divina, acompanhada pelo fator psicológico de culpa, a mulher cairia doente. Se ela fosse culpada, cairia doente. Com inchaço do ventre, infecção do útero, descaimento de coxa, arrastando a perna ao andar, comprovando-se assim uma infidelidade. Sem existir efeitos indicadores, a inocente podia retornar ao seu marido e dar a luz aos filhos. Então, bem simples, né? A pessoa ia, a mulher lá que foi acusada, ela ia lá diante do sacerdote, ela fazia aquela misturinha lá, escrevia a pena, colocava uma mistura de água com amargo do tabernáculo, tomava. Se ela ficasse doente, era culpada. Se não fosse nada inocente, e ela podia voltar para o marido. Tá? E dar luz aos filhos. Assim, a lei mantinha a pureza conjugal, a fidelidade da mulher em sua sujeição do amor do seu marido controlava os filhos. Ou seja, qual era a finalidade disso aqui que Deus tinha? Para ninguém ficar levantando suspeita à toa, né? Chega lá, uma mulher, eu acho que uma mulher é contrário. Se achou, já tinha que passar por esse tempo aqui. Então, antes de fazer isso aqui, tem provas. Vai ficar suspeitando. Suspeitou, vai lá. Suspeitou, vai lá. Não, tem que ter provas. Deu para entender mais ou menos? Tá? Isso aqui para você assim, o que é o voto do segundo sábado, não sabe que é mais falando isso aqui. Uma coisa a falar, Manuel? Uma coisa a falar? Você vai que o Manuel esteja na aula porque ele traz novidades, fala aí. Não, é assunto já que passou já. Vamos lá, votos narizeus. Vamos lá. A palavra narizeu significa separado ou consagrado. Portanto, alguém que tomava voto havia de viver separado para Deus. Era um voto voluntário. Voluntário, tá? Salvo em casos especiais como os de Sansão, que qualquer pessoa ou mulher podia fazer para consagrar-se a Deus e viver em maior santidade. Podia ser por toda a vida, como o de João Batista. João Batista era um fariseu, era um fariseu, sabia? Mas gerar um período determinado, 3 requisitos que indicam aqui, ou seja, é como se fosse assim, não, né? Uma consagração, né? Então se consagrar, como fazer um voto de fazer alguma coisa, e é um voto nazireado, né? Nazireado. Quais os requisitos para isso? Abster-se de cortar, abster-se de todo o fruto da vide. Não era apenas tomar vinho, era todo o fruto, tá? Uva, comer, uva passa, uva esmagada, vinho, todo tipo de vinho, de fruto da vide. Assim, os sacerdotes, quando o oficial analisou, negava-se a si mesmo aos bebidas fortes, a fim de estar melhor condição de servir a Deus. Além disso, o fruto da vida simboliza Israel o gozo natural. Por isso nós devemos encontrar seu gozo no Senhor. Não cortar o cabelo, como sinal público de que havia tomado voto. O cabelo comprido de Sansão simbolizava consagrar a sua força e habilidade a Deus. Não tocar corpo morto, nem mesmo o cadáver de pessoa da própria família, porque o Eliseu era santo para o Senhor. E impôs-se um severo castigo quando o voto era quebrado, inclusive quando não era intencionalmente. Ao terminar o período do voto, o Eliseu tinha que desfazer-se do seu cabelo e queimá-lo sobre o altar junto com outros sacrifícios em sua cerimônia pública.
Então, não eram como os levitas, tá? Eles tinham que se dedicar totalmente ao Senhor o tempo todo. O fariseu era tipo, como é que é se dedicar ao Senhor? Posso dizer, uma coisa temporária, tá? Porque assim, Sansão foi consagrado pelos seus pais. Então ele era um narizeu, Nazireu, já pelos seus pais, tá? Porque deve ser. Diferença do levita, uma das diferenças do levita para o nazireu, né? O levita ele já nascia levita, descendente de Levi, seja filho de Gerson, de Bote. Então ele já nascia assim. O nazireu, em poucos casos, como a apostila está falando aqui, ó, como de Sansão, né? Nazireu era um voto voluntário, a pessoa ela procurava a se separar para Deus, entendeu? Então era algo que ela poderia fazer ou não podia, diferente dos levitas, né? Que eles já nasciam assim e deveriam servir ao Senhor por toda a sua vida. Eles já foram ordenados por Deus para ser daquele jeito, tá? Vem aqui, ó. Quem foi analisado na Bíblia? Sansão foi para ser consagrado pelo seu pai. Samuel foi também, tá? Nazireu. Quando nasceu sua mãe Ana, o consagrou ao Senhor. Paulo em suas viagens, e também se volta para Zeleado também, ó. Paulo, Atos 8, aqui, Paulo ficando ainda há muitos dias despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Pisidiaca, tendo raspado a cabeça e sem crer, porque tinha voto. Então, Paulo também fez esse tipo de voto, tá? Bênção sacerdotal. Essa formosa bênção constitui mais da poesia hebraica. Tem uma mensagem oportuna, tanto para os que enfrentar os inimigos e as antecedentes da sua vida no deserto, como para o moderno. Semelhante à doxologia. O que é a doxologia? O que seria isso? A expressão da adoração. Então, tudo que você, a maneira que você se expressa com a adoração, essa doxologia é que estuda isso, tá? Tanto com músicas, tudo que você faz para adorar o Senhor, essa doxologia lá estuda isso, tá? Apostólico, essa tem uma tríplice invocação e as cláusulas são progressivamente mais elevadas. Primeiro, convida-se o Senhor a abençoar o seu povo com boas colheitas, gados, temporadas e filhos. A seguir, suplica-se e guarde todo o mal, né? Os inimigos das magas colheitas, enfermidade e esterilidade. Na segunda invocação, o Senhor poderá voltar o seu rosto com agrado e alegria sobre o seu povo, e estender-se seu favor. Expressa-se em hebraico alegria e com paciência, como faz resplandecer o rosto, e o mal e o temor como empalidecer. Tá? Finalmente, pede-se que levante seu rosto sobre o seu povo, reconhecimento da aprovação, e lhes dê paz, segurança, tranquilidade e paz com Deus e com os homens. Essa bênção era impetrada sobre os fiéis de Deus, de conformidade com suas condições que já estabelecera. Essa era a tríplice, a bênção sacerdotal. As instruções dadas aos sacerdotes sobre o dever abençoar o povo. Quando os sacerdotes fossem abençoar o povo, a bênção que anunciasse fosse uma igreja que somente Deus forneceu a Israel saúde, prosperidade e proteção. Essa sua graça e misericórdia seria paciente nos seus fracassos, corrigia suas fraquezas e dava apenas todas as suas bênçãos ilimitadas. Eles eram o próprio povo de Deus. Então aqui é mais um cerimonial, né? Da bênção sacerdotal, como que ela deveria ser feita, tá? Vamos pular aqui para agora tempo.
10 a 23, né? A oferta dos príncipes, vamos lá. Como sincera devoção ao Senhor, os 12 príncipes das tribos fizeram uma oferta espontânea e muito generosa ao Senhor, dando esse modo exemplo aos endinheirados de contribuir para o sustento da promoção da religião durante 12 dias. Então foi outra passagem que eles estão falando aqui da oferta dos príncipes, né? As ofertas foram feitas por ser ungido do altar, ao consagrar o tabernáculo e seus vasos, carros e bois para transportar as partes pesadas do tabernáculo de tecido de metal precioso para santuário e animais para sacrifício. Ou seja, quando a arca foi construída, esses príncipes de Israel eles doaram, tá? Algumas coisas que era para tanto para a condução, porque estava viajando junto com isso, tinha que viajar. Então eles foram, Moisés completou a construção do tabernáculo. Quando ele terminou, os senhores estavam construindo com eles bois e carrinhos, ou carros, né? O Senhor então instruiu Moisés a aceitar essas ofertas e entregá-las aos levitas. Moisés cumpriu o pedido ao Senhor. Números 8 da aplicação aos levitas. Deus fala a Moisés falar com Arão e transmitir algumas instruções sobre as funções dos levitas. Isso aí não tem muito segredo. Consagração dos levitas, vamos lá. Os levitas são delegados do povo para assegurar o correto funcionamento do culto. Então, os levitas eram aqueles que estavam responsáveis por manter aquela história na ordem. Tudo diz respeito ao tabernáculo foi delegado por Deus aos levitas, tá? A atuação dos levitas era muito mais simples do que a dos sacerdotes. Então, se exigia muito menos para se consagrar um levita do que o sacerdote. Era muito mais, pode ser, muito mais exigências, né, para ser um sacerdote. Não é necessário lavagens, nem unções, nem investidura do roupa oficial. Efetuava-se a purificação dos levitas, oferecendo sacrifícios sendo espargidos com água misturada com cinza de bezerra ruiva. Lembra que a pastora colocou aí sobre a construção do novo templo lá, o novo tabernáculo da bezerra ruiva? Era para, essa bezerra ruiva fica para ungir levitas, tá? Barbeando-se e lavando seus vestimentos. A água pura e a navalha fera representam o afastamento de tudo quanto impede a educação espiritual e assinalam a purificação de tudo quanto mancha o corpo e o espírito. Os sacerdotes impunham-se as mãos sobre os levitas na cerimônia de consagração, que é importante, ó. Os levitas entravam na profissão, então, era uma profissão, tá? Aos 25 anos de idade, provavelmente como aprendizes, em prova sobre vigilância de levitas mais velhos. Então eles já entravam, já trabalhando, tá? Eles entravam como aprendiz, jovem aprendiz, tá? E aos 30 anos eram admitidos em empresas de seus deveres. Ao atingir os 50 anos, o levita era eximido dos trabalhos rigorosos, mas podia continuar servindo os deveres mais fáceis do tabernáculo. Então, por 25 entrava, 5 um jovem aprendiz, 30 anos começava a profissão, 50 anos não parava. Só que as coisas mais rigorosas, mais pesadas, já não era para mais. Aí começou a trabalhar só como ancião, só um levinho. Tá? Aposentava e se quisesse continuava trabalhando. Sim, quando ele continuava trabalhando, continuava. Tá? Hoje em dia é diferente, né? Eu tenho aposento, tem que continuar trabalhando, porque senão pode fome, né? Tem que trabalhar. Não sei se agora fugindo um pouco do assunto, mas no assunto, né? Eles podem ter no assunto, você entendeu, né, cara? Fugindo do assunto, mas estamos no assunto, né? Eu, com 13 anos de idade,
já trabalhava. Não fichado porque tinha, né? Mas fazer aquelas coisas assim, às vezes o pai tinha que, você deu dinheirinho? Não tem mais. Aí eu ia fazer o meu tinha lá, para ter meu dinheirinho, né? Hoje em dia não pode mais, hoje em dia já é o ECA proíbe, né? O ECA é proíbe, então não pode mais trabalhar, pode mais trabalhar. Só que se trabalhar, se o pai colocar o filho para trabalhar, a exploração menor, né? Então, aí é muito mais difícil, né? Então, tem gente que aposentava, tinha uns rapazes que eram mais, rapazes que eu era novo, né? Aí na mesma idade que eu, mais ou menos, se aposentou com 40 anos, 45 anos, por quê? Ficharam lá com 15, né? Ficharam com 15, foram 45 trabalhando. Hoje em dia, 70 anos tem que estar trabalhando. O cara está com a muletinha lá, tem que estar trabalhando. No meu ver, não melhorou nada essas leis. O governo pode ter dado alguma coisa, porque está arrecadando mais. Mas o trabalhador está com 70 anos trabalhando, gente, né? Com a muletinha lá. Aí, por que está acontecendo isso daí? Mas tem aquela tese, né? Mas tem que se arrecadar porque está tendo muito mais aposentados do que a gente trabalhando. Mas olha, vocês diminuíram, vocês colocaram agora só com 18, não pode ser assim. O cara contribuir isso com 14, 15 anos, está não entrando dinheiro na caixa da previdência. Não. Achatou, colocou 18, aí vai, daqui a pouco o céu tem que trabalhar. O cara doente tem que trabalhar, né? Eu aposentei com 49 anos de idade. Nossa, você tem que trabalhar. Mas eu comecei cedo, né? Comecei cedo e a lei não me alcançou. A nova Zelândia não alcançava. Então eu consegui me aposentar mais cedo, né? Mas foram 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho efetivo. Aí agora a gente os jovens vão se aposentar tão cedo. Já está aumentando, está em 65 já, né? Daqui a pouco é com 70. Tem colegas que trabalhavam comigo, aí eu sair, vou ganhar mais dinheiro aí fora. Eu me aposentei já faz, já faz 6 anos. Tem pessoas que vão trabalhar mais 20 anos, mesma idade que eu, porque não me acompanharam, você vai ganhar dinheiro sem, tá? Então, quando não se mudar a lei, para nós, né? Enquanto isso, faz o não é? Nós estávamos Páscoa das trombetas, consagração dos levitas. Foi a primeira celebração dessa festa desde o êxodo, e possivelmente a única no deserto, pois Israel não observava a circuncisão, requisito para celebrar a Páscoa. Então, como a população fez a circuncisão no deserto, né, devido a uma série de fatos, então eles não fizeram a Páscoa, tá? Fizeram uma. Surgiu um problema. Alguns homens haviam tocado o cadáver, estavam cerimonialmente impuros, não se permitia que celebrasse a Páscoa, mas seriam cortados de Israel se não a observasse. Moisés então consultou o Senhor e recebeu a resposta: sereis permitidos celebrar um mês depois. É como se fosse aqui a ceia, né? Por algum motivo não se pôde fazer a ceia, aí a pastora autoriza fazer no próximo culto, no próximo domingo, e assim vai, tá? Mas foi consultar o Senhor primeiro, tá? As trombetas. O Senhor disse para Moisés, desculpa.
As trombetas eram de prata e serviam a vários propósitos: convocar a congregação para a reunião do tabernáculo, reunir os príncipes das tribos de Moisés, indicar as tribos acompanhadas do Oriente, do acampamento, no momento do posto a caminho, preparar-se Israel para a guerra e levar o Senhor à cidade de seu povo com seu junto. Ou seja, o que era a trombeta? Gente, o povo trombeta era enorme, gigante. Não tinha como ter um comando de voz, falar para alguém: vamos lá para o sul, vai ter uma reunião. É como o exército, os militares, né? Existem as cornetas, né? Então todo comando é dado através de um som e todos sabem o que é aquilo. Miguel? Toca sentido, tem um toque de corneta para sentido, tem um toque para descansar, tem um toque para ordinário marcha, tem um toque. Então, esses toques eram para isso: reunir o povo, reunir os príncipes, reunir os líderes. Vai acontecer isso, se tocava essas cornetas como comando para todo acampamento. Não tinha que você na hora. E também não era como o Vicente de Carvalho, não, esse tamanho aqui, né? Era gigantesco. Aqueles lugares lá em Judá, lá, aí vai avisar não sei quem lá na outra tribo. Não, eu já tocava, que é para todo mundo saber, tá? O que os sacerdotes queriam, tá? Então essas coisas eram para isso, tá? Reunir o príncipe, colocar comunicações e assim por diante. A viagem do Sinai a Cádiz Barneia. Segunda parte descreve a viagem desse monte Sinai até os estepes de Moab, de frente a Jericó. Corresponde aos 50 anos passados no deserto. Nesse período são lembrados apenas alguns incidentes do início. Tá? Entre esses 40 anos aí, alguns incidentes. A partir de Israel e Obab. Que quadro impressionante Israel, uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Imagina 2 milhões de pessoas. É muita gente. Começou a marcha em perfeita ordem militar. Não é de qualquer jeito, tá? É tudo ordem militar, cada um da tribuzinha com a sua sequência de, tá? Comandante na frente, até o recrutinho atrás, então vai todo mundo em ordem, não é de qualquer jeito, vambora, caramba, não, é uma ordem, em ordem. Cada tribo em seu posto, as bandeiras do alto, todos conduzidos pela nuvem. Então, a nuvem que conduzia o povo, né? Não era Moisés, não era Arão, era a nuvem que levava o povo. Tá? Moisés convidou seu cunhado para ser guia de Israel, Obab. Conhecia bem o deserto e sabia onde estavam os mananciais, os oásis e melhores lugares para acampar. Mas, por que Israel necessitava de um guia, se a nuvem já vinha realizado o seu trabalho? E aí? Para que um guia, se já tinha a nuvem guiando eles? Alguém pode ter uma ideia do porquê? Para facilitar, né, irmão? Se você tem alguém que pode te ajudar, né? E o Obab tinha esse conhecimento do deserto, tinha conhecimento, né? Você vamos seguir por aqui, ó, que ali tem um oásis, vamos pôr uma aguinha lá, tá? Não precisa nada. Não que Deus teria para ouvir aquilo, é para facilitar a caminhada. Então o Obab foi essa, por isso que ele pediu que o Obab fosse com ele. A cada dia nos dá a oportunidade de exercer nosso uso no total da vida, embora nos guie nessas importantes, convido pessoal a 2 motivos pelo qual eu interviu nisso. Se faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel, e de olhos nos seguirás. A primeira apela para o próprio interesse do Obab, e a segunda para o seu desejo de ser útil, de fazer algo, não de para um pouco fogo. Então, na verdade, o Obab é importante, além de para ele próprio, e também para
para Israel, para o povo. Vamos pular para o descontamento da murmuração, vamos usar uma expressão. A outra coisa importante aqui, ó. Quase um ano depois de ter chegado ao Monte Sinai, o povo de Israel, liderado por Judá, partiu de Jordão para Canaã. O que faziam os gersonitas, que não funcionaram naquele responsável pelo transporte das tendas, coberturas, véus, cortinas do pátio? E os meraritas, eles carregavam as tábuas, barras, colunas e caixas, bem com os pilares do pátio, seus encaixes, alfinetes e cordas, velando os cortinas. Os gersonitas, os meraritas, eles levavam a parte estrutural do tabernáculo, eles foram na frente, tá? E os coatitas, eles só transportar a arca de abrir os pães da proposição, e o candelabro, e os altares, os utensílios da santa. Então depois, primeiro os gersonitas e meraritas construíram o tabernáculo para depois chegar os coatitas e colocar todos os utensílios dentro. Não iam chegar todo mundo lá, iam ficar esperando voltar até um meio de pode ser, celebrar, né? Então, quando está tudo pronto, aí chegavam os utensílios, chegava a arca, chegava a mesa de pães, depois estava tudo pronto, quebrava. O menino ficava esperando montar, o menino na frente montar para depois entrar os utensílios. Tá? Escutamento do povo de Israel de Moisés. As murações, né? Em breve, Israel deixou o seu olhar dele e começou a queixar-se dentro do deserto. Sem dúvida, os hebreus sofriam por causa do sol abrasador nas privações e dos perigos, mas era isso, excusa para a ingratidão, irritação ou espírito rebelde. Desculpa, era uma pergunta, né? Qual depressão se esquecer da boa escravidão do Egito e do milagroso perante por Deus? E você, em parte, a causa desse comportamento. Lendo os números 1, 4. E o vulgo, a Bíblia de Jerusalém traduz a turba, ser os asiáticos sujeitos à servidão como os hebreus, aproveitaram a ocasião do êxodo para escapar do Egito. As murmurações que estão no livro são 8, conversam nessa seção com o queixo do distrito do arraial, depois da meditação do próprio acampamento, e finalmente queixo da parte dos irmãos mais fidedignos, Arão e Miriam. Cada vez se destaca Moisés como intercessor abnegado. A falta de carne e a pureza da carne de Moisés. Aqui vemos Moisés como o servo de Deus vencido pelo excessivo trabalho e pela frustração de não poder satisfazer as necessidades do povo. Já se julga impotente, cansado, impaciente pelo povo e desejoso de deixar a sua encargo. Ou seja, o trabalho de Moisés era duro, né? Mas imagina você comandar milhões, 2 milhões de pessoas, ser um líder e cheio de cobrança. Olha, está faltando isso, não consigo, não tem carne, não tem água, não tem o que, não tem o que, sei o que. Mesmo Moisés sendo direcionado por Deus, ele tem sua parte humana. Ele falou assim, cara, não consigo manter. Será que eu realmente sou capaz de fazer isso? Comandar, sendo capaz? Aí vem o quê? A dimensão, o cansaço, o bate, né? Não físico, psicológico, toda essa cobrança, toca. Talvez na sua casa. Você trabalha, e sempre está faltando alguma coisa, né? Eu sempre não sou capaz. Será que eu estou conseguindo manter minha família? É a mesma coisa, aí vem a grande dimensão, né? Ele mesmo, né? Aí com isso vem o quê? Briga com a mulher, aí vem brigar com os filhos, a impaciência, tá? A gente tem que estar bem, aí você está dando uma palavra, saber que isso aí tudo é uma coisa humana, tá? Mas tem que ser superado, tá? Outra coisa, todo mundo está
pode dizer, todo mundo pode passar por isso. Até Moisés passou nessa loja, só faz proporção. Ele está comandando 2 milhões de pessoas, mas mesmo assim, ele passou por isso, tá? E Deus solucionou o problema de Moisés, comunicando o seu espírito aos 70 anciãos, a fim de que eles pudessem levar algo da carga que Moisés vinha levando sobre o seu filho. Ele levantou 70 anciãos para ajudar Moisés, tá? Deus até reconheceu isso. Com verdade, isso aqui não tinha lugar de estudar, tá? As escritas de Miriam e Arão, a gente já viu lá no começo, né, no resumo lá, que Miriam e Arão se rebelaram por ciúmes, por várias coisas. Então, eles foram aqueles de Miriam e Arão eram um pretexto fingido para encobrir a inveja que nutria devido a Moisés. Não estavam contentes com ocupar o segundo posto em Israel. Moisés estava tão ocupado servindo a Deus que não prestou atenção aos ataques espíritos contra ele, sendo que sempre se manifestou zeloso para defender a honra do Senhor. Então, muitas vezes o líder, né, o pastor, não percebe essas coisas. Por quê? Ele está preocupado com a obra, preocupado em fazer o melhor, que não vê os ataques, né? Então, não vê as pessoas buscando. Por isso que tem que ter sempre os fiéis escudeiros, né? Está sempre aquele que está prestando atenção em tudo, tá? Vai chegar e falar, pastor, está acontecendo isso. Não é fofoca, irmãos. Está dizendo, na igreja não tem fofoca, mas tem que ser o quê? Levado o que está acontecendo na igreja, tá? Uma liderança, Silene, ou está chegando a pastora, vai precisar de alguma coisa, ela tem que falar. Aí ela fala assim, não, deixa a pastora resolver e é com ela. Não, você não está nem percebendo o que está acontecendo. Ela nem sabe o que está acontecendo, porque ela está tão preocupada com a igreja que as coisas às vezes não chegam a ela, não percebe. Então tem que ter alguém para chegar, e não é na sua vida também, falar assim, vou falar, não, tem que falar, claro, vou falar para o pastor, está acontecendo isso, tem que estar tudo público. Na igreja, lógico, algumas circunstâncias tem que ser, você vai ter para não, né, ridicularizar, até para não ter um julgamento dos outros irmãos, mas a liderança tem que estar sabendo de tudo. Líder do jovem, aconteceu alguma coisa, para o pastor, chama a pessoa também para ser ouvida, fala, está acontecendo, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, tem que saber. Você não pode ser punida por algo que ela não sabe o que está acontecendo, então ela tem que saber, tá? Vamos lá, o fracasso de Cádiz Barneia devido à incredulidade. Depois de viajar 320 km através das passagens escarpadas, montanhas elevadas, mesetas, de Pará, os israelitas chegaram a Cádiz, na fronteira de Canaã. Aí já chegaram pertinho de Canaã, já passaram pelo deserto, estão pertinho de Canaã, já na fronteira já. A missão dos espias. Ao comparar o Deuteronômio 23 com o relato de Números, vê-se que o envio dos espias teve origem do pedido do povo a Moisés. Não estava seguro que Canaã fosse um país de abundância, como Deus havia dito. Eu vi uma disparidade aqui, o Mário vai me ajudar. Eu trouxe isso aqui para te dar uma olhada. Olha o que a apostila fala. Teve sua origem no pedido do povo a Moisés. Então, quem pediu? Os espias iam lá. Então, nós vamos ver aqui o Deuteronômio. Eu achei algo que não bate aqui com Moisés. Só fica Moisés. Vamos lá. Deixa
eu achar aqui. Números. Números 13. Ajuda aí, Manuel, vê aí onde que Deus manda Moisés. Números 13. Hã? Números 13. Ó. 13:1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviaremos um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Aí aqui fala 13:2. Envia homens. O Senhor falou a Moisés. E aqui a apostila fala: número do povo a Moisés. E aí, irmão? O Deuteronômio vai falar diferente, né? Hã? O Deuteronômio vai falar diferente. Né? Entendi. O Deuteronômio já vai falar diferente. Então, Povo, né? aí eu deixei bem aqui. A apostila aqui não me deixou claro aqui, ó. No vídeo do povo a Moisés. Tá? Mas a Bíblia fala o quê? E falou o Senhor a Moisés: envia espias, tá? Então, eu peço o Manuel, se puder, desconsiderar o que está na apostila, tá? Tá? Então, mas aqui, ó, isso, o pedido do povo a Moisés, tá? Ó, vamos ver aqui então, Deuteronômio, vamos lá. Deuteronômio 1:22. Então todos vós chegassem a mim e dissessem: mandemos um diante de nós, para que nos espie a terra de volta, nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu bem no modo que vós tomei 12 homens de cada tribo de um homem. E agora? Foi Deus ou foi o povo que pediu? Na real, parece que o povo sugeriu, né? Mas quem ordenou foi Deus. O povo já tinha sugerido, mas a hora já tinha vindo de Deus. Em todos nós chegamos a mim e disseste que mantemos homens. Então, é que nem o Tadeu falou, eu acho o seguinte, eu coloquei essa dúvida aqui para as pessoas também ter um pouco de tentar entender um pouquinho, porque ó, Deus mandou, mas por quê? Deus sabia que o povo queria, entendeu? Mas o que é isso? Incredulidade, não é incredulidade? Deus não falou que aquilo ali era terra boa para eles, mas eles queriam o quê? Eles queriam ter certeza. Então, ó, ele falou, o povo pediu, né? Mas aqui já em Números, Deus atende o pedido do povo, tá? Mas sabendo que era a dificuldade deles, mas que ele queria provar que realmente, já que vocês querem, vou mandar lá. Daí mandou, entendeu? Ó. Já tem uma pergunta no questionário sobre isso daí, tá? E Manuel, o que você achou? O Miguel que estava falando. Em Deuteronômio, é que o livro de Deuteronômio ele está relatando o que já aconteceu. Por isso que foi pergunta de vocês, não há sequência, tá? Não tem as coisas cronológicas. Se acontecer alguma coisa lá na frente, que foi antes, que foi relatado no livro que a gente está estudando, entendeu? Mas se pegar Deuteronômio, capítulo 1, ler uns versículos antes, ó, o Miguel falou, lê a partir do 19, né? A partir do 17, vai dizer assim, não, isso, Deus falando por intermédio de Moisés, né? Não atentareis para pessoa alguma,
em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então, partimos de Orébia, que é já caminho a Canaã, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barné. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus. Já estava praticamente, com o pezinho quase dentro de Canaã. As montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, Canaã. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me bem, pois, este negócio, de sorte que vos tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram. E aí vai falar que tomaram do fruto da terra e tal. Só que isso aqui está relatando o que já aconteceu, Lá em Números 13, voltando para Números 13, o primeiro versículo está dizendo: e falou o Senhor a Moisés. Entendeu? É que nem Gênesis capítulo, sobre a criação do homem, capítulo 1, verso 26, E o capítulo 2 vai falar do mesmo assunto. Então Deus criou 2 homens? Não. Capítulo 1 ele cria. Capítulo 2 ele está comentando, falando como ele criou o homem, a forma que ele criou, o jeito, o processo, entendeu? Mas foi o Senhor que falou. Tá, o Senhor mandou, mas não pedido do povo. Vamos lá. Teve uma guerra e queriam saber se seria possível conquistar Canaã. Não confiavam nas reiteradas promessas de Deus que lhes daria a terra. Moisés não discerniu o verdadeiro motivo desse pedido. Pareceu bem. Está vendo? Até Moisés se enganou. Moisés achou que era uma coisa boa, Não, realmente tem que dar uma olhadinha. Mas até Moisés, se deixou levar. Ele também desacreditou por Deus. Se Deus tinha falado, tinha que ir para lá, Moisés também não discerniu o motivo desse pedido, porque lhe pareceu bem. O Senhor concedeu aos israelitas sua petição com o fim de manifestar-se ao que estava no coração do povo. Então, o Senhor concedeu, eles fossem, a fim de manifestar-se ao que estava no coração do povo. Então Deus, o povo estava desconfiado, mas o Senhor concedeu para quê? Até para aliviar o coração deles. O relatório dos espias. Conquanto os 10 espias tinham admitido que a terra manava leite e mel, apressaram-se em falar sobre os grandes obstáculos, sobre as cidades fortificadas e sobre os gigantes. O que os israelitas aumentou ao ouvirem o relatório. Caleb acalmou o povo com palavras de ânimo e fé. Não negou o que os 10 espias observam, mas colocou esperança no que Israel podia fazer com a ajuda de Deus. Para Josué, não estava de Israel contra os gigantes, mas de Deus contra os gigantes. Porém, os 10 espias contradizem. Excluíram a Deus, exageraram o seu relatório original. Agora, todos os cananeus eram gigantes, na opinião deles, e não poderiam conquistar Canaã. Então, dos 12 que foram para lá, todos viram que tinha dificuldades, todos viram que o povo ia ser difícil. Mais 10 já começaram a colocar como impossível, até uma coisa muito difícil, só o Caleb e
esqueci agora. Josué e Caleb, eles também acharam que é difícil, mas confiaram em quê? Em Deus. Não, é difícil, mas a gente vai conseguir. Se Deus prometeu, então a gente vai dar. Eles nem pensaram nas promessas, pensando na dificuldade. Quando chegava a dificuldade na frente das coisas, as promessas ficam em segundo plano. Tá? Ao contrário de Caleb e Josué, eles colocaram a promessa na frente e as dificuldades teriam sido vencidas. Como hoje, né, nossas vidas. Se você vai ter conquista, se tiver batalha. Mas se você colocar a batalha como uma coisa muito difícil, até intransponível, você vai conseguir a vitória, sendo que Deus já prometeu. Tá? Lá os espíritos voltaram para depois de grande missão e investigação. Em resumo, o relatório dizendo que a Terra era muito frutífera, mas seus habitantes eram temíveis. Para 10 dos espiões, essa observação sobre os habitantes locais foi um motivo suficiente para cancelar todos os planos para a invasão de Canaã. E eles convenceram o povo a concordar com eles. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, sugeriram que Israel seguisse em frente, conforme planejado para essa terra. Então, diante dessas essas dúvidas, aí suspende tudo, já não confiamos mais em Deus. Então, suspende. Se Deus falou que era para ir, depois não vamos parar, porque não dá, já caiu por terra tudo aquilo que Deus tinha colocado na vida deles. Então, vamos suspender. E Deus, como Ele é justo, né? O juízo tem que ser feito. Vocês não querem ainda? Tá bom. Quais desses, mesmo que visto ou não, porque só 12 viram, né? 10 que viram não quiseram ir, com medo, influenciaram toda a nação. A gente não vai, não, suspende tudo. E 2 quiseram ir mesmo. Qual é o juízo? Nenhum desses virá à terra, nenhum desses pisar na terra. Deus, Ele amou mais justiça. Então o juízo foi esse. Então ninguém vai, só os 2 vão ver. Só os 2 que creram até o final vão pisar lá. A razão de Israel é o juízo de Deus. Números 14 trata das reclamações dos israelitas contra Moisés e Arão. Apenas um ano antes, os israelitas experimentaram o poder de Deus e dar vitória sobre os poderosos egípcios, mas agora não tinham fé para acreditar que os levaria a vitória sobre os cananeus menos poderosos. Então eles já tinham vencido os egípcios e não criam o poder desses cananeus. Eles eram contra Deus e seus líderes e se queriam nomear um novo líder. Então eles queriam um novo líder, né? Tirar Moisés, que destruiria Israel e construiria uma nova nação para si através de Moisés. Mais uma vez, a humildade de Moisés se mostrou. Ele pediu a Deus para não destruir seu povo rebelde, para que outras nações não o zombassem, dizendo que ele era fraco e incapaz de dominar o promissor. Deus respondeu a oração a Moisés e não destruiu o povo, mas também não ignorou a opinião deles. Embora tivesse experimentado o poderoso poder de Deus no passado, agora não venciam. Preferiam morrer no deserto e confiar nele para vitória sobre os cananeus. E o castigo de Deus foi que teriam seu desejo, morrer no deserto. Então, Deus foi destruir todos de uma vez só ali. Moisés suplicou, Moisés orou que não fosse feito aquilo, mas essa certeza é única. Bateu o martelo, vou matar, mas eu vou sem Canaã. Vão ficar todos aqui, vão morrer no deserto, vão ficar aqui até morrer todos. Aí, mas a gente vai ver que só depois a nova geração é que conseguiu. Nem Moisés, Deus teve uma coisa, só não viu, subiu lá no monte, lá deu uma olhadinha lá, tá? O resto não ficou. E por que Moisés não foi? Além da sua
Não se diz nada assim, bateu a vara na pedra com raiva lá, né? Mas além disso também foi isso aqui também, a oportunidade. Ele também confiou também no povo, nos 10 espias. Ele achou também que eles tinham uma certa razão. Aí concordou em paralisar a jornada. Vamos parar. Já que o povo está meio balançado, vamos parar. Mesmo Josué que falou, não, vamos. Controvérsia acerca da autoridade. A gente já falou sobre isso aqui na reunião de colégio, já foi no começo lá. Vamos lá. Vamos para a prova das varas. Vamos lá. Vindica a escolha por Deus na tribo de Levi para prover ministros de Arão como sumo sacerdote. O Senhor operou um milagre para evidenciar a sua escolha. Quanto à liderança do 17:8, sobre o novo conselho, líderes colocados por Deus que proclamam fielmente a palavra de Deus devem ser reconhecidos e obedecidos. Scofield, em sua versão notada, dá traça e semelhança entre o florescimento da vara de Arão e a ressurreição de Jesus Cristo. Destaca que a ressurreição foi por ordem divina, porque Cristo é o sumo sacerdote escolhido por Deus. A autoridade do Senhor de Arão havia sido negada à revolta do Coré, portanto Deus mesmo confirma. O que aconteceu? Depois da rebelião de Coré, ele falou assim, então vamos provar que realmente Arão é o sacerdote. Cada um dos seus chefes de tribo levou uma vara completamente seca. Deus deu a vida somente à vara de Arão. Da mesma maneira, todos os fundadores da religião morreram, e Cristo também entre eles, mas eram somente eles os 50 mortos e foram salvados para ser sacerdote. Ou seja, quando houve a rebelião de Coré, ele achou que Arão tinha se pego a autoridade para ele, falou, não, Arão, você está se achando que você escolheu ser sumo sacerdote. Deus vai então vamos provar. Cada um dos líderes das tribos vai pegar uma vara seca e colocar lá no tabernáculo, aquela que tiver vida realmente foi o escolhido. E só a vara de Arão, inclusive está na arca, né? Floresceu, ela era seca e floresceu, tá? Está na arca, até hoje. Até hoje, né? A arca subiu, né? Isso que eu falei no início. Quem sabe? E a sua e leva a Cristo também, né? Cristo é um sumo sacerdote que reviveu, né? Estava morto, reviveu, ressuscitou. Purificação do acampamento. Considerando sempre que uma multidão de pessoas morreu por causa da rebelião de Coré, e os meus comuns para a nações que tocarem cadáveres não era condição suficiente. O Senhor colocou um sacrifício especial para purificar o acampamento. Os israelitas haviam de levar nas segundas regras de purificação, preparou-se a água de purificação de a cinza da ruiva, a cerimônia foi semente da purificação do leproso. Depois do ocorrido aí da vara, muitos morreram. Tipo de quê? Esses corpos também. Muitos foram. O juiz de Deus foi e matou muitos. Então, a destinada ali tinha que fazer um sacrifício coletivo agora, para todo mundo. Tá? Aí foi feita essa purificação geral. Pensa a viagem para Moab. O pecado de Moisés e Arão. Moisés ficou muito zangado lá com o povo lá. Vocês puderem, vai ter feito de fazer o que Deus pudesse mostrar o que Deus estava fornecendo. Moisés obedeceu a Deus e deu tudo por diante do povo. 27 de Deus
de falar, lembra de bater a cajada na pedra lá? Desculpa, e tirar a água da pedra, da rocha. O que Deus fala para ele? Ele falar. Vamos lá ver lá em vez de aceitar o sofrimento e falar com a rocha, Deus de acordo com seus próprios sentimentos. Com raiva, ele golpeou a pedra, chamou o povo de rebeldes e repreendeu por suas constantes exigências sobre o perigo militar. Então Deus falou para falar, tirar uma rocha e sair água, e bateu com raiva. Tá? Então foi isso que foi o pecado de Moisés. Tá? Edom não permitiu a passagem. O rei Edom recusou de Moisés. Uma rota comercial bem usual chamada Estrada do Rei, através dos reinos de Edom e Moabe até a Síria. Moisés decidiu usar essa rota para a entrada de Israel em Canaã. Ele, portanto, pediu permissão ao rei edomita para passar por seu território, no intuito de não danificar os campos de Edom, nem usar a água. Se em caso de emergência os israelitas precisassem usar a água de Edom, eles pagariam por ela. Moisés esperava uma resposta favorável, porque Israel e Edom eram nações irmãs, sendo Edom descendentes de Esaú, Israel e Jacó. Mas o rei Edom recusou. Então, Moisés queria passar por essa região de Edom, né? Até porque era uma nação amiga, né? Deixa eu ver depois aqui que Deus falou para não discriminar, para não perder contra eles. E pediu para passar por ali. Aí eles disseram, não, vai passar por aqui. Não, mesmo se a gente usar água, a gente paga essa água. Eles não quiseram deixar eu passar. Tá? A serpente de bronze já falou, a serpente de bronze e as vitórias militares. E foi para Balaão também. Preparativos para entrar em Canaã. Sabemos que logo Israel entrar em Canaã, Moisés fez alguns preparativos. Aí ele fez o segundo licenciamento. O novo censo necessário porque os primeiros censos morreram no deserto. E prepara a partida do Canaã. Ou seja, então todos aqueles que foram ajuizados e morreram no entrar no primeiro censo, no entrar em Canaã, foi do primeiro censo. Agora vamos fazer o segundo censo para ver que realmente entrou em Canaã. Tá? Quem ia entrar em Canaã? Leis sobre heranças. Em caso de não haver herdeiros, versões de sua família, as filhas do defunto deveriam ter direito a herdar. Nomeação sobre Moisés. Josué não recebe as ordens diante de Deus, como Moisés, mas deve recorrer ao sacerdote, que por ele consultará o Senhor. Guerra contra Midian. O capítulo retoma a narrativa, interrompendo em Números, onde Moisés recebia a ordem de atacar os israelitas, porém, por ter arrastado Israel pela feira. Divisão da Transjordânia. Moisés edifica a ocupação de parte de Manassés, com uma aquisição, com condição, exige o compromisso deles de ajudar a demais tipos de conquista. Agora, referente à ocupação de Canaã, apenas os limites de da Palestina, a ser rebaixando os tribos. Então, a preparação para entrar em Canaã primeiro passa pela vontade dos israelitas, né? Depois de 40 anos tinha feito essa primeira, todos naquela época tinham morrido, né? Mas todos que estavam 20 anos ou mais haviam morrido. E não é uma geração acrescida. A herança, capítulo 7. Na saída seca da herança, surgiu um caso em que 5 irmãs ficaram sem herança familiar, ou seja, baixo da terra. Porque seu pai havia morrido e eles não tinham irmãos que cuja herança pudesse compartilhar.
Moisés levou o caso a Deus e recebeu a instrução de que onde um homem não tivesse filho, homem, né? Sua herança poderia passar para suas filhas. Se ele não tivesse filhos, poderia passar para o parente vivo mais próximo. Então é a parte burocrática da coisa, né? A escolha de Deus como sucessor de Moisés foi Josué. Embora Josué não tivesse autoridade sobre Moisés, Moisés falou com Deus cara a cara. Era a partir de agora que se seguiu a ordenança religiosa seriam separados. Josué recebeu a instrução de Deus através do sumo sacerdote. Então antes, Moisés tinha contato com Deus diretamente. Agora Josué, o sumo sacerdote, seria o intercessor. Então tudo faz o sumo sacerdote para chegar até Josué. Tá? O capítulo 28 a 30 fala da importância dos sacrifícios e ofertas contínuas. 31 fala a respeito da batalha contra os midianitas. Deus agora enviou Israel para realizar o julgamento sobre os midianitas e Balaão com eles, pelo mal que fizeram Israel. Como se tratava de uma terra santa, a pessoa que liberou as forças israelitas não era o general, era o general do exército Josué, era o sacerdote Finéias. Tá? Os israelitas deveriam destruir as forças de combate midianitas e queimar seus assentamentos. Todos os cativos deveriam perdidos em batalhas deveriam ser entregues a Deus, cuidado pelo sumo sacerdote de Lazar. Quando Moisés viu que os israelitas poupavam as mulheres midianitas, ele ficou com raiva, pois foram mulheres que fizeram Israel pecar. Ele, portanto, deu ordens para executar todas as mulheres certas virgens. Capítulo 3, aqui é um detalhe que não está na apostila, tá? Capítulo 3 relata assim que ficaram leste do Rio Jordão, portanto, 2 tribos e meia, Rubem, Gad e metade de Manassés, pediram permissão para não atravessar o Jordão e se estabelecer em Canaã com o resto de Israel. Então, Rubem, Gad e metade de Manassés, eles não quiseram ficar em Canaã, eles queriam ficar antes do Jordão. Tá? Só que Moisés falou o seguinte: não, vocês podem até ficar, mas vocês vão primeiro lutar com a gente lá e depois vocês voltam para cá. Aí eles ficaram nessa parte antes do Jordão. Tá? Vamos lá para o capítulo 36, falar de Deus. Então, para finalizar aqui, eles chegaram em Canaã, aí tinha as ordens de ocupação, né? Tudo é coordenado também, não era de qualquer jeito, cada um pega uma pedaço de terra, cada um pega não. Ia ser tudo dividido até os filhos da Palestina. Então todos tinham que ser, ia ser repartido entre eles. Tá? Bom, irmãos, por hoje acho que chega, né? Alguém tem alguma dúvida, algum adendo, acrescentar alguma coisa? Essa dúvida de se mandar espias, e a dúvida até da gente, a gente não sabe realmente,